Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso Conversa de Torcedor, aqui no nosso pós-jogo, e falando sobre a Copa do Brasil no jogo da volta, né? Falando os jogos que aconteceram nessa semana agora entre Flamengo e Bahia, Atlético Paranaense e Vasco, os dois times cariocas se classificaram para a fase semifinal, e falando sobre isso que tivemos aí o Flamengo vencendo por pra cá de 1-0, né? Jogando, né? Inclusive, jogando, né? Tendo um bom jogo, um bom jogo, inclusive, não fez uma excelente partida, não, né? Fez uma boa partida, vencendo por pra cá de 1-0, gol do Arrascaeta, fazendo gol e chegando à sua 17ª semifinal, 17ª final de sua história na Copa do Brasil, né, se tornando, né, tendo o recorde de sua história, né, e tendo aí o recorde, né, da história. Então, meus amigos e minhas amigas, tendo aí o Flamengo na semifinal, já o Vasco, né, que foi derrotado pelo placar de 2-1, né, e o Atlético Paranaense devolveu os 2-1, né, no jogo lá de São Januário, né, o gol aí, com um gol, né, com um gol aí na equipe do time do Vasco da Gama foi marcado pelo jogador Ferretti, e nos pênaltis, né, o Léo Jardim defendeu no chute do Canóbio, né, e garantindo a sua classificação depois de muitos e muitos anos, chegar numa semifinal de Copa do Brasil, né, que não vem desde 2011, né, depois de 13 anos, né, 13 anos chegando em uma semifinal de Copa do Brasil, né? E vai enfrentar contra o Atlético Mineiro. O Flamengo enfrenta o Corinthians na sequência na competição. Então, os 4 melhores na Copa do Brasil vão se enfrentar aí a partir do mês de outubro, não, também, né? A partir do mês de outubro, né? Então, meus amigos e minhas amigas, nós vamos estar vendo aí na Copa do Brasil. Ainda vai ter sorteio dos mandos de campo, mas temos aí os jogos que vão ser vistos aí a partir do mês de outubro. Então, vamos acompanhar os dois jogos que vão acontecer. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe nossos vídeos, também deixando seu like, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, no Instagram, também no Facebook. E não esquecendo aí de nos acompanhar o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas, no canal do YouTube, também aos sábados, às 11 da manhã, pela rádio Nossa Copacabana, 98,7 FM, acompanhando também pelas redes sociais, né? Repito, redes sociais do Conversa de Torcedor, também acompanhando também na nossa rádio, também pelo site, radioincc.com, além também pela Rádiosnet 98,7 FM, na nossa rádio, Nossa Copacabana, para você que está acompanhando Leme, Copacabana, Ipanema, Botafogo e adjacências, né, adjacências muito mais, né, também em bairros na cidade, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, que nós estamos aí transmitindo, né, com certeza sempre nos acompanhando, né, todos os sábados de manhã na rádio Nossa Senhora de Copacabana com Conversas de Torcedor, também no YouTube do Conversas de Torcedor com muitas informações sobre futebol carioca, também do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa Sul-Americana, também Seleção Brasileira, enfim, todas as informações do futebol e também do esporte internacional você confere aqui no nosso Conversa de Torcedor, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, então, vamos acompanhar todos os jogos aí, inclusive, tá bom? Vamos falar aqui, primeiramente, sobre a situação do Flamengo, que venceu o jogo pelo placar de 1-0, gol do jogador Arrascaeta, recorde de semifinais de Copa do Brasil, né? 17ª semifinal de sua história, né? E pela quarta vez seguida, né? E que chega a uma semifinal de Copa do Brasil, né? Com mais de 65 mil pessoas, 65 mil torcedores que foram ao estádio do Maracanã na quarta-feira à noite para ver o jogo do Flamengo, que deu a vitória, né? Com o lance do Bruno Henrique e o gol do Arrascaeta fazendo gol para fazer 1-0. No jogo foi equilibrada, né? Mas o Flamengo levou melhor, levando muito mais perigo, né? Do que o adversário do time do Bahia. E a melhor chance do Bahia foi nos primeiros minutos de partida, né, do lance do Everton Ribeiro, que encontrou o Everaldo na frente,
Matheus Cunha, mas o atacante do time baiano desperdiçou as chances de fazer o gol. Então, é, também, né, de um lado também que acontece aí do Flamengo ganhar a partida, e o Rogério Ceni reconhecendo mais uma derrota à frente do time do futebol, né, do Bahia, né? E contra o Flamengo, né, inclusive, né, contra o Flamengo, né, não tem vida fácil, né, contra o ex-clube. Então, pelo Bahia fez o seu 14º jogo contra o Flamengo e todas as derrotas, né, todas as 14 jogos, todas as 14 partidas foram 14 derrotas no total, né? Então, meus amigos e minhas amigas, é uma situação complicada para o Rogério Ceni, né, da equipe do time do Bahia. Então, meus amigos, falando sobre isso aí, é... e que foi campeão brasileiro para o Flamengo, inclusive, o Rogério Ceni, né? Vamos falar aqui do primeiro tempo e que o jogo não saiu do zero no Maracanã, na primeira etapa no Maracanã, né? E que todo o público viu uma boa partida, pelo menos, né? Viu uma boa partida, porque logo nos primeiros minutos que né, teve aí uma chance de gol, o Bahia teve uma chance de gol com o Everton Ribeiro, que encontrou o Everaldo cara a cara com o Matheus Cunha, mas é, mandou para fora na saída do goleiro. E isso acabou acontecendo porque o time do Flamengo, nessa partida, né, que temos aí que uma preocupação, porque o Bahia toca a bola muito bem, toca a bola, né, do setor de meio de campo, encontrando os espaços, encontrando o Everton Ribeiro, um jogador que passa a bola para o atacante para tentar conseguir chegar ao gol, e teve nessa situação do Flamengo de proteger a sua zaga, isso é muito importante dizer isso, e pelo lado do Flamengo, porém, em que se recuperou e foi melhor uma boa parte, na maior parte, né? Na primeira etapa, impressionava bastante, né? A saída de bola do Bahia e tinha, né? Em Luiz Araújo, uma válvula de escape, né? Como, assim, do seu melhor jogador, a válvula de escape para tentar conseguir fazer para tentar conseguir chegar ao gol do Marcos Felipe, que tanto para criar quanto para tentar combater as chances da equipe baiana de fazer o gol. Então, a melhor chance que teve para o Flamengo, que saiu de uma cobrança de escanteio, cobrado por Arrascaeta, e a bola sobrou, né, para o Bruno Henrique, que girou e tem aí uma grande defesa do goleiro Marcos Felipe na partida no primeiro tempo, inclusive na primeira etapa que aconteceu no Maracanã, principalmente. Na segunda etapa, já na segunda etapa, o Bahia seguindo com essa estratégia, seguindo nessa pressão, né? Melhor dizendo, estratégia de ficar com a posse de bola, né? Mas faltou objetividade, né? Por essa situação. Então, o que sobrava para o Flamengo? Do Luiz Araújo, o melhor do time em campo, e ele desperdiçou uma chance no início da etapa final, mas o Léo Ortiz, depois, o Bruno Henrique e o Arrascaeta não perdoaram, né, do lance aos 8 minutos da segunda etapa, inclusive aos 8 na segunda etapa, num lance que teve aí, né, o Bruno Henrique entrou na pequena área e o tocando para o Bruno para o Arrascaeta livre, né, livre para fazer o gol, para fazer 1-0. Então, né, definindo isso aí, então o detalhe que definiu o jogo, né, para conseguir fazer a chance de gol. E o Rogério Ceni, o Rogério Ceni, inclusive, que mexeu na equipe, tendo 4 trocas para tentar conseguir, tendo aí, mudar esse panorama, né, mudando esse panorama, essa panorama do jogo que para tentar ter algum efeito para que o Bahia possa chegar mais, né, no nível, né, para chegar no nível de ataque, mas não mudou nada. O Flamengo conseguiu até se poupar na segunda etapa, o Arrascaeta e o Ayrton Lucas saíram por cansaço, e aí teve aí o Flamengo conseguindo esse resultado que vimos aí. Então, meus amigos, é um detalhe muito importante. O Flamengo enfrenta contra o Vasco, né? Aliás, vamos falar aqui do Vasco, inclusive, também, né? Que os dois vão se enfrentar hoje, né, no Maracanã, a partir das 18h30, nesse domingo, né? 18h30 do Maracanã, no Clássico dos Milhões, né? No Clássico dos Milhões no Maracanã, que nós vamos estar acompanhando. Então, temos aí o jogo
o jogo que vai acontecer hoje no Maracanã, diga-se passagem. Então, temos aí também Bahia e Atlético Mineiro em Salvador, 18h30 também nesse domingo. Então, temos aí nesse detalhe todo, tá certo? Então, temos aí o jogo Flamengo e Vasco. E falando do Vasco, meus amigos, vamos falar aqui do Vasco, que jogou na quinta-feira. O Flamengo jogou na quarta e o Vasco jogou na quinta-feira, inclusive, né? Então, temos aí o time do Vasco jogou na quinta-feira e conseguiu a classificação nos pênaltis, né? Para conseguir essa classificação, graças ao Léo Jardim. Então, vamos falar aqui com o time do Vasco com um homem a menos. Com um homem a menos, porque, né, tivemos aí no final do primeiro tempo que o Ryan foi expulso, né? Do lance que deu, né? Que teve aí o que aconteceu aí na primeira etapa, em que acertou o braço em cima do jogador do jogador Esquivel, né? O jogador Ryan. Então, meus amigos, vamos falar aqui sobre o Vasco, que acabou conseguindo essa vitória nos pênaltis, marcando o gol do Ferretti, né? Sendo artilheiro na competição da Copa do Brasil, em que marcou um gol decisivo, eliminando a equipe do time do Atlético do Paraná nos pênaltis, né? E de uma classificação com drama, né? Com um ares de drama, né? E a equipe do Atlético Paranaense abriu os 2-0, abriu, abriu os 2-0 que precisava para se classificar, né? Ainda na primeira etapa, com o Zapelli e com o Coelho, ficou com um homem a menos, né? Ficou um homem a mais aí, melhor dizendo, aí, a expulsão do jogador Ryan, certo? E o time do Vasco teve forças para tentar reagir no jogo com o gol do Ferretti, né? Com a dupla Piton e Ferretti, né? Que a torcida do Vasco conhece em enredo, né? No cruzamento do Piton, a bola de cabeça para o Ferretti fazendo o gol. Então, a torcida do Vasco conhece esse enredo, né? Esse enredo que aconteceu na partida. Então, meus amigos, 2-1 no primeiro jogo, 2-1 no primeiro jogo em São Januário, 2-1 no segundo jogo lá no estádio, na Liga Arena. E nos pênaltis, né, teve aí 5-4 nas penalidades máximas, graças à defesa do goleiro Léo Jardim, na cobrança do Canóbio e garantindo a vaga na próxima fase, na semifinal, depois de 13 anos sem ir por uma semifinal de Copa do Brasil. Então certamente aí o time da equipe do técnico Rafael Paiva se classificando para a semifinal de Copa do Brasil. Aí uma semifinal entre Vasco e Atlético Mineiro, o jogo que vai acontecer aí na Copa do Brasil, inclusive, e também no outro jogo, Flamengo e Corinthians, o clássico das multidões, o clássico das multidões que vai acontecer. Então vamos falar aqui do Vasco, né, que temos aí para a gente falar sobre o assunto aí. Então, essa pressão inicial da partida, que nós vamos falar sobre isso, essa pressão inicial foi embalado pela torcida do Atlético com a desvantagem, né, de 2-1 que aconteceu no jogo de ida, né, para o Vasco, inclusive, né, o jogo de ida. O Atlético do Paraná foi para cima e logo aos 24 minutos o Coelho, em uma bonita jogada, de uma bonita finalização, né, para fazer o gol para a equipe do time do Atlético, fazendo 1-0, completando o cruzamento do Esquivel, e a pressão continua até que, né, 7 minutos mais tarde, aos 31 minutos, né, aos 31 minutos da primeira etapa, que o Zapelli conseguiu fazer o segundo gol de cabeça, completando aí o outro toque de cabeça do Coelho, né? Tudo parecia favorável para a equipe naquele momento do jogo. Mas, né, tivemos aí também. E o Ryan teve uma chance clara de diminuir a vantagem, de diminuir a vantagem da equipe do time para o Vasco, né? Contra o Atlético do Paraná. E o Kaique Rocha bobeou na área, né? Entregando a bola no pé do atacante, né? E que finalizou firme, rasteiro, né? Mas mandou mandou no chute, né? Rasteiro, parando na grande defesa do goleiro Mikael. Então, aos 37 minutos da primeira etapa e no minuto seguinte, depois de uma disputa de bola, né, na linha lateral, o jovem acertou o braço no rosto do jogador Esquivel, né? Do jogador Esquivel, inclusive. E o árbitro Wilton Pereira Sampaio aplicou amarelo primeiramente, foi chamado pelo árbitro de vídeo para analisar o lance e aí foi expulso
né, pelo lance para expulsão. Então, meus amigos, um homem a menos para a equipe do Vasco da Gama, e aí acabou acontecendo do gol do Vasco para tentar, por uma reação, né, do Vasco diante do bom momento da equipe do time do Atlético do Paraná na partida, né, diante do bom momento da equipe do Atlético, que nada demonstrava que o Vasco poderia reagir, né? No entanto, nesses momentos que sempre surge o Ferretti, né? Depois de um cruzamento do Piton, ele subiu mais do que Esquivel, né? Mais do que o jogador do Atlético do Paraná, o Esquivel, repito, né? E de cabeça, mandando para o fundo das redes aos 44 minutos no primeiro tempo, inclusive, né? Na primeira etapa, inclusive, né? Na primeira etapa, né? E pouco tempo depois da expulsão do jogador Ryan, né? Em que, eu repito, a torcida do Vasco conhece muito desse enredo, né? Por conta dos dois jogadores em que os dois têm uma sintonia muito grande, né? Do cruzamento do Piton, cruzamento, pá, Ferretti de cabeça para tentar fazer o gol, né? Que teve uma vez aí no lance, na outra fase, na fase anterior, na fase anterior, que teve esse mesmo lance aí, né, do primeiro jogo aí contra o Atlético do Paraná, em que no lance final de partida, nos lances finais, no segundo tempo, em que o Piton mandou aí pro Ferretti, né, fazer um gol de voleio, né, se não vai a memória, um gol de voleio. Gol de voleio, se não vai a memória, para conseguir um gol de empate, né, no jogo lá no estádio Antônio Ascioli, né, contra o Atlético Goianiense no primeiro jogo, né, no empate de 1-1. E ainda, meus amigos, temos aí nesse jogo que aconteceu também, né, de um outro herói, né, que também a torcida do Vasco conhece, né, e ciente de que um jogador a mais seria preciso para partir com tudo, né, a equipe do Atlético do Paraná, né, aumentou mais essa pressão na segunda etapa, a equipe do Atlético do Paraná aumentou essa pressão, em que, no entanto, o Léo Jardim apareceu com defesas importantíssimas para garantir esse pra cá, né, que levaria a decisão para as penalidades máximas, né, dos lances de Coelho, Masteriani e também o Gamarra, né, e o goleiro do Vasco da Gama conseguiu garantir o resultado, né, que levou para os pênaltis e novamente voltou a ter brilhantismo, né, voltou a ser protagonista nas cobranças de pênalti, né, e ele defendeu a cobrança do Canóbio, seus companheiros tiveram um aproveitamento 100%, né, de 100%, do 100% de aproveitamento, e fechando aí o Ferretti, fechando aí a disputa da classificação para a semifinal da Copa do Brasil, né? Então, 5-4 nos pênaltis para a equipe do Vasco, 2-1 no tempo normal para o Atlético do Paraná. Então, temos aí essa luta pela classificação. Então, meus amigos, é de uma luta, né, que aconteceu aí nessa fase, inclusive. Então, a equipe do time do Vasco se classificando para a semifinal depois de 13 anos sem ir por uma semifinal, sem ir por uma disputa de semifinal, tendo aí uma posição das quatro melhores, né, das 4 melhores equipes, né, da competição da Copa do Brasil, das 4 melhores equipes da Copa do Brasil, né, de futebol. Então temos aí, nesse caso, temos aí o jogo de hoje, né? O jogo desse domingo, a partir das 4 horas da tarde. Temos aí o jogo entre Flamengo e Vasco, né? 18h30, né? Flamengo e Vasco no Maracanã. Então vai ser disputado no Maracanã. Então temos aí essa disputa decisiva no Maracanã entre Flamengo e Vasco, né? Então temos aí essa disputa. Tivemos aí o jogo entre Atlético do Paraná contra o Fortaleza, 1-1. Então, a equipe do time do Atlético do Paraná tem essa disputa aí no Campeonato Brasileiro, né? Que vai ser disputada na próxima rodada, inclusive, né? Na próxima partida, né? Temos aí no jogo dessa quinta-feira. Quinta-feira vai ter esse jogo aí contra a equipe do time do Racing, né? No primeiro jogo das quartas de finais da Sul-Americana, às 7h30 da noite. Tá bom, pessoal? 7h30 da noite, o jogo entre Atlético do Paraná e Racing Clube de Avellaneda da Argentina, na primeira partida do jogo que vai acontecer às 7h30 da noite. 7h30 no estádio da Liga Arena. Então, o time do Atlético do Paraná disputou nesse sábado contra a equipe do time do Fortaleza, ficou no empate, ficando no empate de 1-1
na partida de sábado. E temos hoje a partida no Maracanã entre Flamengo e Vasco, nos 90 minutos. Tudo pode acontecer, meus amigos, nesse clássico do clássico dos milhões, inclusive. Tá bom, pessoal? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Então, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para você. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação, pessoal. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando o seu like, o seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, tá bom, pessoal? E não esquecendo, temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, 6 da tarde, terças e quintas-feiras, 18 horas, no canal do YouTube, e também acompanhando também às 11 da manhã para a rádio Nossa Senhora de Copacabana, tá bom? Acompanhando pela Dial 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com e também pela Rádiosnet, além também de nos acompanhar também pelo YouTube do programa, no nosso Conversa de Torcedor para vocês. Tá bom, pessoal? Valeu, galera. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera, e fiquem com Deus. Tchau, tchau.